Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês 5 curiosidades sobre a Lotus no ano de 1984, baseadas aí na obra do Ibrahim Malik. Então vamos lá pessoal, a primeira curiosidade é que o Mansell não era o plano B para 84 como até eu imaginava, ok? O Ibrahim traz uma revelação surpreendente que o Mansell na verdade era o plano D. É isso mesmo, eu vou explicar essa história para vocês, vamos lá. Como vocês sabem, eu trouxe para vocês em primeira mão aqui no canal a tentativa da JPS Lotus de contratar o Ayrton para a vaga do Mansell ali no final de 1983 para a temporada de 1984. Por muitos anos eu achei que o Mansell, num golpe de sorte, era o preferido ali dos patrocinadores e acabou ficando para a temporada de 84 e o Ayrton ficou sem assento, acabando aí por assinar com a Toleman. Só que a coisa toda foi bem mais complicada e incerta para o Mansell do que parece. Tudo aconteceu da seguinte maneira: Derek Warwick, após a Lotus ter tentado Ayrton Senna, o Derek Warwick era a opção. Só que o que aconteceu? O Derek Warwick tinha um contrato na mão, não quis assinar e assinou esse contrato então com a Renault. Conclusão da história: eles partiram para o Nigel? Não, por incrível que pareça. A Lotus já não tinha conseguido Senna, não tinha conseguido Warwick. Sim, o Peter Warr foi atrás do John Watson. Isso mesmo, veterano John Watson da McLaren. Por quê? Porque nas tratativas com o Senna, a Imperial Tobacco, dona da brand John Player Special, ela não quis o Ayrton pelo fato do Ayrton ser brasileiro e o Mansell ser um piloto britânico. Só que o que aconteceu? A JPS chegou para a Lotus e meio que impôs o seguinte: olha, arrume outro piloto britânico. Tentaram o Warwick, não deu. Tentaram então o John Watson. Por que o John Watson não foi aceito pela Imperial Tobacco, mesmo sendo britânico? Porque era um piloto que, segundo as pessoas de dentro da Imperial Tobacco, era um piloto com muito pouco marketing envolvido para com a sua imagem, no sentido de que o Mansell era um piloto muito mais popular, rendia muito mais notícias nos tabloides, jornais, revistas especializadas, enfim. O Mansell vendia muito melhor. Então era aquilo, a pasta de retorno do Nigel era muito maior do que a pasta de retorno da maioria dos pilotos britânicos da época. Então era muito mais interessante aí para a Imperial Tobacco ter o Nigel, mesmo que a equipe não o quisesse, mesmo que ele não estivesse entregando resultados, ok? Ela não estava preocupada com resultados de pista. A Imperial Tobacco estava preocupada em vender cigarros. Então o Mansell ficou. Conclusão da história: Peter Warr até aceita, nessa queda de braço, ele aceita o Nigel Mansell na condição de que a John Player Special pagasse 100% do salário do Mansell. O salário do Mansell, a tratativa toda, enfim, isso tudo tá não no livro do Malik, tá no livro do Ernesto Rodrigues, O Herói Revelado. Então tem toda essa informação lá. A gente unindo as bibliografias, a gente consegue montar aí como foi esse cenário da assinatura do contrato do Mansell para 1984. A segunda curiosidade é o pódio mais difícil da vida de Nigel Mansell. É isso mesmo, pessoal. O Mansell teve vários pódios na Fórmula 1, alguns muito amargos, como o de 84 na Holanda, onde ele chega na terceira posição numa corrida dificílima, que ele larga na 12ª posição, cai para 16º, vem numa recuperação fantástica, faz 2 ultrapassagens incríveis, porém isso tudo sabendo uma hora antes da largada que estava demitido da Lotus, ou seja, ele fez toda a corrida sabendo que estava demitido. Muito bem, mas esse não foi o pódio mais difícil da carreira do Mansell. O pódio mais difícil da vida do Mansell foi nesse ano de 84, no GP de Dijon. Por quê? No sábado antes da corrida essa que ele iria largar na 6ª posição, no sábado antes da corrida, ele recebeu uma ligação informando a ele que a mãe tinha falecido. Conclusão da história: o Mansell foi extremamente profissional, segundo o Malik. Ele faz a corrida toda, chega na 3ª posição, ele voa imediatamente para a Inglaterra para o funeral da mãe e coloca no caixão da mãe a guirlanda de flores que ele recebeu no GP de Dijon. Extremamente emocionante. O Mansell tinha uma relação extremamente próxima da mãe. Ele conta no livro Stay on Track, ele conta essa história. Os pais trabalhavam fora, muitas das vezes eles tinham que mudar de emprego, algumas das vezes eles tinham que trocar de cidade e, consequentemente, ele tinha muitas dificuldades tanto com escola quanto com amigos porque ele vivia se mudando. Então ele era muito próximo da mãe. E ele conta que a paixão dele por carros nasceu
por causa da mãe. Porque ele diz que num dia ela estava conduzindo o sedã da família, sempre muito rápido, porque ela sempre estava atrasada com muitos compromissos, dividindo a vida de dona de casa, né, e de empregada fora. Então ela tinha uma vida dupla, então, enfim, ela é extremamente atarefada. E ele acompanhava ela nessas andanças de carro pelas cidades britânicas. Ele conta que um dia, do lado dela, ele bem criança mesmo, ele do lado dela no banco da frente, ela foi entrar numa rua em alta velocidade e se deparou com uma rua no qual os tratores não tinham passado ainda para remover a neve. Conclusão da história: o carro entrou nessa neve em alta velocidade. Ele diz que em nenhum momento teve medo de morrer, porque ela colocou o carro de lado, conseguiu segurar o sedã na neve e seguiu a estrada normalmente. E ele ainda brinca dizendo que parecia assim como se tudo fosse normal e ela já tivesse acostumada a fazer aquele tipo de coisa, e que ele ficou impressionado com o que um veículo poderia fazer na mão de uma pessoa experiente o conduzindo. Ou seja, foi ali que a paixão por velocidade começou. E como eu disse, ele conta que em nenhum momento sentiu medo, que ele estava totalmente confiante na capacidade da mãe de segurar a traseira do automóvel. E ele diz que era a grande diversão dele acompanhar a mãe nessas andanças de carro, que a mãe se tornou aí a melhor amiga dele, visto, né, as dificuldades com escola, mudança, enfim, o tempo todo. E dessa forma a relação deles era extremamente próxima e fundamental para a entrada do Mansell no automobilismo. Bom, outra curiosidade é sobre a Guerra dos Pneus. A Lotus tinha um contrato com a Pirelli que ia vigorar até 1985, ou seja, como que a gente viu em 1984 a Lotus com pneus Goodyear. A história é a seguinte: o Peter Warr conseguiu, de alguma maneira, quebrar esse contrato, ok? E ficou livre para negociar. Porém, quando ele foi atrás da Michelin, que tinha os melhores pneus para 1984, ele descobriu que havia uma cláusula da Michelin com a Renault, na qual a Michelin não podia fornecer pneus para clientes da Renault, no caso, a Lotus. Então, o Peter teve que procurar a Goodyear, fechou com a Goodyear o fornecimento de pneus para 1984. Muito provavelmente essa foi uma garantia aí que o Jean Sage da Renault, né, deve ter procurado dentro da Michelin para conseguir aí, de alguma maneira, que a equipe matriz, no caso a Renault, fosse mais rápida do que as equipes satélites ou as equipes clientes, vamos dizer assim. Seria extremamente complicado, por exemplo, para a reputação da Renault ela ser mais lenta que a Lotus, que era uma equipe cliente. Então, talvez tenha sido essa a preocupação do Jean Sage, de fazer com que eles tivessem alguma diferença de pacote para com as equipes clientes. A quarta curiosidade é que o projetista da Lotus contratado, né, para fazer o desenho do Lotus 95T, o Gerard Ducarrouge, francês, ele não fez o desenho do Lotus 95T do zero. Segundo o Malik, o Lotus 95T é 100% uma evolução do Lotus 94T. Ou seja, o Gerard Ducarrouge, segundo ele, evoluiu o carro em todos, é isso mesmo, todos os aspectos. Ele pegou cada área do carro anterior e evoluiu. Dessa forma, ele diz que o Gerard Ducarrouge não era um projetista revolucionário, e sim um projetista evolucionista. E a quinta e última e mais importante curiosidade desse vídeo era a possível implementação da suspensão ativa no Lotus 95T já na temporada de 1984. Sim, isso está no livro do Malik, e ele diz que esse sistema poderia levar a Lotus para a vanguarda novamente se fosse implementado em 1984. Vamos lá que eu vou explicar essa história para vocês. A princípio, houve uma queda de braço entre a Lotus de carros de rua e a Lotus Fórmula 1. Por quê? A Lotus de carros de rua tinha desenvolvido um sistema de suspensão ativa que eles já estavam trabalhando há pelo menos 2 anos e queria implementar esse sistema nos carros de Fórmula 1, porém o Peter Warr não achou interessante introduzir esse sistema devido ao risco enorme, né, deles perderem uma temporada inteira desenvolvendo isso, tendo maus resultados ou coisa do tipo. Ele achava que a coisa ia ser bem mais complexa de evoluir do que o que realmente foi lá na temporada, por exemplo, de 87. Então, ele acabou abrindo mão do sistema.
Qual seria esse sistema? Seria uma suspensão ativa no controle de Harry-Haggett, ou seja, no controle da altura do carro e no controle do pitch, que é o ângulo, né, que o carro faz de compressão para frente e para trás quando ele está submetido a situações de aceleração e frenagem, ok? Essa suspensão ia trabalhar baseado aí em barossensores. Eu vou explicar isso para vocês com calma, que vocês vão entender o porquê. Esse carro ele ia ter literalmente sensores para captar a velocidade do ar na frente do carro e ele então ia calcular a velocidade desse ar, mandar isso para uma CPU e a CPU ia fazer os cálculos necessários para carga da suspensão. Então como é que funcionaria? Quanto mais rápido o ar entrando nesses sensores, mais a suspensão iria ser enrijecida e aumentada em altura. Ou seja, quanto mais rápido o carro estivesse indo, maior ia ser a dureza da suspensão e a altura desta, mantendo sempre o carro numa altura estável. Aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, se você está dizendo quanto mais rápido o carro vai, mais ele vai subindo, como que a altura vai ficar estável? Ela não vai ficar estável. Na verdade, não. Quanto mais rápido um Fórmula 1 vai, mais downforce ele gera, mais ele é empurrado para baixo. Então a suspensão ia compensar essa carga, forçando todo o sistema para cima, fazendo uma força de trabalho antagonista, levando todo o conjunto para cima, principalmente em linha reta, onde os carros de Fórmula 1 têm que ser acertados muito mais altos do que o que se quer para evitar que o assoalho arraste no chão. Então eles iam ter um carro extremamente baixo em baixas velocidades e um carro extremamente baixo em altas velocidades, porém sem tocar no chão em nenhum momento, pois a suspensão ia fazer uma força de oposição à força de downforce gerada. Mas por que não se basear pela velocidade do veículo e sim pela velocidade do ar? A resposta é bem simples. Quando você está correndo contra o vento, você gera mais downforce. Ou seja, um carro ele pode estar a 300 km por hora contra o vento e a favor do vento. E a carga de downforce vai ser completamente diferente. Vamos supor que ele gere a favor do vento 1 tonelada de downforce. Contra o vento, ele pode gerar aí 1.050, 1.100 quilos, entenderam? Então, ele vai gerar muito mais carga se tiver contra o vento. Então, dessa forma, eles preferiram usar um sistema que verificasse a velocidade do ar e não do veículo, porque senão você ia ficar à mercê da natureza, fenômenos climáticos, e tudo isso ia variar a velocidade do vento de cada lugar, de cada circuito, enfim. Baseado na velocidade do ar, eles iam ter uma aproximação maior da carga de downforce que está sendo gerada e o computador conseguia facilmente converter isso em força de trabalho nas suspensões, erguendo tudo e endurecendo tudo para se opor à força gerada pelas asas do automóvel, ok? Esse sistema ele foi implementado só em 1987, não foi utilizado em 88, ele foi abandonado pela Lotus porque o sistema era extremamente pesado, ou seja, eles não quiseram evoluir o sistema a partir de 1987. E é justamente aí que eu discordo do Ibrahim Malik e concordo com Peter Warr que não fazia sentido você arriscar a temporada de 84 para desenvolver esse sistema. Por quê? O que ele ia te dar de ganho em troca era muito pequeno, perto do maior gerador de diferença entre um veículo e outro na temporada de 1984, que eram os motores. Por que os motores eram a peça principal, a peça-chave? Porque eles não eram nem um pouco parecidos em desempenho e consumo de combustível. De nada ia adiantar você ter uma suspensão ativa se você tinha um motor Renault que consumia muito mais combustível do que o motor Porsche e o motor Honda e você tinha que fazer a corrida com muito menos boost de pressão de turbo. Então isso não ia adiantar nada. E você ainda ia ter todo o peso extra do sistema. Então, no fim das contas, na minha opinião, isso não ia levar a Lotus para a vanguarda. Poderia dar a Lotus alguns décimos de vantagem? Com certeza, mas para a vanguarda não. A Lotus, para ter a vanguarda dos anos 80, teria que ter tido um outro motor. Em 84, por exemplo, o motor Porsche ele andava com tão mais pressão de turbo do que os outros motores do grid, que você podia botar um motor Porsche num Spirit, você podia botar num Ram, que eles iam ser
tranquilamente carros que iam chegar nos pontos, tranquilamente, só com força bruta. Não tem suspensão ativa que consiga competir com 250 cavalos de diferença em ritmo de corrida. Tornava impossível qualquer evolução a nível de chassi para competir, ok? Era uma equação que não fechava, e ela só vai começar a fechar a partir de 1988, onde de fato o chassi vai começar a ser importante. Por quê? Com a equalização dos turbos em 2 atmosferas, todo mundo ficou com a motorização turbo muito parecida e o combustível não era mais um problema. Então aí sim os chassis passaram a fazer muita diferença. Por isso a McLaren obteve tanta vantagem em cima das outras com aquele belíssimo chassi, o MP44. Mas se você pega o MP44, coloca aquele belíssimo chassi em 1984, ou seja, eu volto ele no tempo, ele muito mais avançado, eu volto ele no tempo e coloco nele um motor que não fosse o motor Tag Porsche, amigo, ele ia andar para trás, ok? Mesmo sendo o MP44. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tinha que quebrar um pouquinho a sequência aí da temporada de 84, porque eu adquiri esse livro do Malik essa semana e eu achei isso aí sensacional. Eu tinha que dividir isso com vocês, ok? Eu estou sempre adquirindo, né, bibliografia sobre automobilismo o tempo todo, isso é um vício. E sempre que eu descobrir alguma coisa sobre a temporada que a gente estiver trabalhando no momento e for interessante para complementar a temporada que a gente está fazendo, eu vou trazer, ok? E aí, infelizmente, eu vou ter que quebrar de vez em quando a sequência. Porém, né, o próximo vídeo será aí o GP de Monza de 1984. Queria informar vocês também que a partir dessa semana, infelizmente, nós não teremos mais vídeo às sextas-feiras, ou seja, nós só vamos ter um vídeo por semana, porque a minha clínica vai voltar, eu tenho que voltar a trabalhar, né? É uma questão de responsabilidade também no sentido de que eu emprego pessoas e eles não têm como ficar parados, ok? Enfim, e eu tenho que ter responsabilidade, são a vida de outras pessoas, não é só a minha, ok? E a gente vai ter que voltar, a gente recebeu já a permissão para voltar, e enfim, a gente vai voltar e eu não tenho como manter mais 70 minutos de documentário por semana. O que a gente estava fazendo aqui era algo assim muito raro no YouTube, meio que insano, ok? Fazer um documentário de 70 minutos, 75 minutos por semana, dividido em 2 ou 3 partes, é um negócio insano. Era uma coisa que não tem como a pessoa conseguir produzir isso trabalhando e fazendo YouTube, ok? Não tem como. Então, a partir de semana que vem, os vídeos normais, às quartas-feiras, 7 da noite, ok? Se você puder, deixe seu like aí para você ajudar o canal, que você ajuda demais. Você é a pessoa mais importante para ajudar o canal, ok? Porque com o seu like a gente consegue chegar a mais pessoas, o canal cresce e aí quem sabe um dia a gente consiga manter só isso daqui, né? Como sustento de vida, enfim, aí sim se dedicar 100% à plataforma, ok? Outra coisa que eu queria deixar de recado para vocês é que se vocês quiserem receber notificações de vídeo do Automobilismo Brasil, cliquem na opção todas, ok? Porque senão você vai ficar esporadicamente recebendo notificações e não sempre, ok? Caso você queira receber sempre, clique na opção todas, tá bom? Então, até quarta-feira, 7 da noite.